Oi pessoal, bom dia. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje te convidando para conhecer o meu website, nosso website, que é o www.spiritcoaching.com.br. Lá no site tem muito mais informações do que você está recebendo aqui no canal do YouTube. Tem artigos, tem informação sobre cursos que eu dou online e tem também o meu livro que eu estou lançando semanalmente um capítulo. Quero te convidar para conhecer. E aqui também no canal do YouTube, se você está gostando dos nossos encontros toda quarta às 10, acione o sininho de notificação e se inscreva no nosso canal. Pode deixar aqui também no final do nosso bate-papo de hoje seus comentários, perguntas, sugestões sobre novos temas. E hoje eu quero continuar um pouquinho do assunto da semana passada. Eu falei um pouquinho sobre mitologia da Índia. Eu sou apaixonada pela mitologia da Índia. Já na minha adolescência eu li um monte de livros, histórias, e tenho todas essas histórias aqui no meu campo mental, e elas me entretêm e me ensinam bastante. A história de hoje é um pedacinho de um épico da Índia. Esse épico se chama o Mahabharata. O Mahabharata significa a grande saga da família Bharata. E pouca gente conhece esta grande saga, ou Mahabharata. A maioria das pessoas conhece um só capítulo dessa enorme história. O livro, essa história, o Mahabharata, tem o tamanho de aproximadamente 3 Bíblias. É um livro enorme, é uma história enorme. E o que a gente conhece é um capítulo. Esse capítulo se chama o Bhagavad Gita. As pessoas têm uma certa curiosidade às vezes, né? O que é esse Bhagavad Gita aí que tanto falam? Então eu vou resumir um pouquinho a história do Bhagavad Gita, dando uma ênfase num trechinho do Bhagavad Gita, que é um tema que também as pessoas têm muita dúvida, que é o karma. O que é karma? Então vamos lá. O nosso bate-papo de hoje é sobre o karma. Resumindo muito a história do Mahabharata, é dito que um rei que era muito sábio e justo, o rei Bharata, morreu sem deixar herdeiros. E toda a sucessão do seu reino foi sendo conduzida de uma forma que no final 2 irmãos tiveram filhos. E não se sabe qual parte da família que tem de verdade o direito ao trono. Então, de um lado, uma parte da família é chamada de os Kauravas ou Kauravas. E a outra parte da família é chamada de Pandavas. Nessa história, mitologicamente falando, os Kauravas representam toda a negatividade humana. E o chefe, o principal dos Kauravas, que pode ser o herdeiro do trono, é o egoísmo. Então, simbolicamente, é representado como o egoísmo é o nosso maior inimigo. O ego é o nosso maior inimigo. Então aqui a gente tem os Kauravas. E do outro lado a gente tem os Pandavas, que representam os filhos dos deuses ou as virtudes, as qualidades, a positividade, que fica desse outro lado aqui. Aqui o chefe deles se chama Duryodhana, o ego. E desse lado o chefe deles se chama Arjuna, o melhor guerreiro de todos os tempos. E de tanta confusão que essas duas partes da família têm, tantas intrigas, tantas raivas e brigas entre eles, chega um momento em toda essa história, nesse épico, que a guerra é inevitável. Então, de um lado está Arjuna, do outro lado está Duryodhana, como as duas partes da família, num enorme campo de batalha. E essa guerra deve começar. Essa guerra, mitologicamente falando, representa a guerra interna que nós temos
entre as forças positivas e a força da consciência, representada por Arjuna, e as forças negativas, representadas pelo ego ou por Duryodhana. Então imaginem vocês esse enorme campo de batalha, onde cada parte está de um lado, são dois exércitos muito poderosos, e para começar a guerra é preciso que Arjuna sopre aquela concha, né, que ele tem, ele sopra essa concha e faz aquele som que indica o início da guerra. A pessoa que é o condutor do carro de guerra de Arjuna é Krishna. E Krishna representa simplesmente Deus, o divino. Então, falando aí de simbologia, a gente tem a consciência sendo guiada por Deus de um lado, e do outro lado a gente tem o ego. Isso é o que representa. No entanto, na história, Arjuna, quando está lá no campo de batalha, ele olha do outro lado do campo, o que ele vê? Ele vê sua própria família. Ele vê seus primos, que são todos os Kauravas. Ele vê o seu tio, que o criou. Ele vê o seu professor, que o educou. E ele vê pessoas queridas. E ele olha para tudo aquilo e fala: como eu vou entrar em guerra com a minha própria família? Ele olha para Krishna e diz: Krishna, é um absurdo que eu vou criar uma guerra e matar a minha própria família. Eu não vou fazer isso. Eu não quero mais reino nenhum. Eu não quero mais nada. E ele joga o seu arco e suas flechas no piso do carro de guerra. Muito bem, o que isso representa? Representa nós mesmos. Que quando a gente tem que, de alguma maneira, se colocar acima do ego, a gente diz: eu não posso fazer isso, porque o ego é uma parte de mim, é minha família, eu não vou entrar em guerra com isso. E a gente diz para Deus: desisto de lutar, deixa que o ego toma conta. Não vou fazer guerra nenhuma, vou deixar as coisas seguirem o seu curso. Então, na história, quando o Arjuna faz isso, Krishna diz para ele: eu vou então te ensinar e vou te fazer entender por que essa guerra é necessária. E esse trecho, quando Krishna conversa com Arjuna e diz para ele por que a guerra é necessária, esse trecho é o trecho conhecido como Bhagavad Gita. É só um capítulo dessa história enorme. Então, quais são os ensinamentos fundamentais de Krishna para Arjuna? Os fundamentais, assim, na minha opinião, são 3. Ele vai falar do karma, do dharma e da reencarnação. Esses são os ensinamentos fundamentais. Então, o que é tudo isso? O que é karma, o que é dharma, o que é reencarnação? Krishna, resumindo muito a história, vai dizer para Arjuna que nós vivemos na grande roda de samsara. Samsara significa a roda das encarnações. A vida e a morte são simplesmente 2 aspectos de uma mesma realidade. E a nossa consciência percorre a vida, né, como uma experiência terrena, sai da vida, vive a experiência espiritual, entra na vida, vive a experiência terrena, sai da vida, vive a experiência espiritual e assim na roda das encarnações, até que a gente consiga sair da roda das encarnações. E como é que a gente sai dessa roda? A gente sai quando a consciência compreende que ela deve, eu não diria entrar em guerra com o ego, mas se colocar acima do ego e assumir a sua posição de rei, né? Aquele que de fato tem direito ao trono, aquele que de fato sabe o que deve ser feito e que reina diante de todas as coisas. Porque quando isso acontece, o ego se torna o seu servidor. Então, o primeiro ensinamento é sobre a roda de samsara e as reencarnações. E Arjuna vai perguntar: tá, mas para que tudo isso? Para que a gente tenha a experiência terrena com consciência de que não somos isso aqui, esse personagem.
A gente é a sabedoria universal, o grande criador, o amor universal, o grande mantenedor, e a gente é tudo o que existe, vivendo uma experiência aqui na Terra e voltando para lá, voltando para a unidade. E o modo como a gente volta para a unidade é através de duas leis, a lei do karma e a lei do dharma. Karma significa simplesmente ação e reação. Se eu der com a minha cabeça na parede, a parede vai resistir e vai doer minha cabeça. Então, eu bato na parede, o que causa em mim? Dor. Para me dizer que ali tem parede, não tem uma porta, tem só parede. Então, o resultado da minha ação é uma reação de dor. Isso é karma. Essa é a lei. E o que é dharma? Dharma é quando não há dor. Você está simplesmente se sentindo bem, o seu corpo está relaxado, a sua mente está em paz, o seu coração está aberto e as coisas são tranquilas e felizes. Quando você está vivendo o seu dharma, você não está sob a ação do karma e você sente o corpo relaxado, a mente em paz, o coração aberto. E Krishna explicou tudo isso para Arjuna. Eu fiz aqui um super resumo, dizendo, estamos sujeitos, todos os seres humanos sujeitos à roda das encarnações. Isso aqui, esse enorme campo de batalha, é simplesmente uma experiência terrena. Você precisa se posicionar. Não dá para sair correndo do campo de batalha, jogar as armas no chão do carro de guerra. Tem que se posicionar. Dizer para o universo, através da sua concha, que você está disposto a essa experiência de enfrentamento do ego, para que o verdadeiro rei apareça e reine sobre esse enorme reino, que no caso dessa história é o reino de Hastinapura, que significa a cidade da sabedoria. E é importante se posicionar. Como é que eu sei que eu estou me posicionando de uma maneira certa? Quando eu me posiciono de uma forma que a reação me causa dor, dor significa doença física, perda de pessoas que você ama ou perda financeira. É aí que se coloca o karma. Eu tenho um sofrimento e eu me reposiciono para aquilo que me faz feliz, que me deixa bem dentro daquilo que eu devo cumprir. E esse é o dharma. Então, essas leis, às vezes são colocadas de uma forma muito rebuscada, com muita coisa. Isso é um karma, essa pessoa com quem eu estou vivendo representa um karma, eu tenho que fazer um resgate kármico. Na minha opinião, no meu ponto de vista, isso tudo é muita informação. E essas coisas, as leis universais, são simples. As leis espirituais são simples. Se está doendo, se está incomodando, se está causando perda, significa que você está batendo com a cabeça na parede, não é por aí. Se você está em paz, está feliz, o corpo está tranquilo, o coração está aberto, significa que você está no seu dharma. E aí, nessa balança, dói, não é por aqui, estou feliz, é por aqui, a gente vai lutar essa batalha de modo a se colocar acima do ego e ter o ego como um servidor. Quando isso acontece, a roda de samsara e todas as ilusões de vida e morte não são mais necessárias e a gente volta para o estado de unidade. Se você está gostando de tudo isso, eu posso te ajudar a aprofundar no seu estado de entendimento, né? O que é karma? Será que isso daqui eu estou vivendo um karma? Onde que está o meu dharma? Através de sessões de coach. Se você tiver interesse, vai lá no meu site e agende seu horário, entre em contato comigo. Uma ótima semana e até semana que vem, quarta às 10.